Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer chegarmos nesse último episódio aí, que entramos nos castelos. Nós estamos no terceiro episódio, onde vamos trabalhar um pouquinho hoje aí a armadura dessa codependência que muitas vezes você, família, tem colocado em você. Então, eu quero que todos vocês que já estão aí ligadinhos, compartilhem com outras pessoas, pegue o link e mande para outros familiares, para que mais pessoas consigam entender, aprender tudo aquilo que eu vou estar entregando para vocês. Então, eu quero que, se você está chegando neste momento e não viu os episódios anteriores, não saia daí. Assista esse e depois você vai lá e veja o episódio 1, o episódio 2 e novamente assista esse episódio, tá bom? Mas fica comigo aí ligadinho até o final. Estamos trabalhando este livro aqui, tá? O Cavalheiro Preso na Armadura. Então, no primeiro episódio, nós entramos, no Castelo do Silêncio. E por que estamos trabalhando esse livro? O que o livro traz? Ele traz a história de um cavalheiro que colocou uma armadura para estar sempre preparado para defender, as pessoas ali do reino e da onde ele morava, do vilarejo. Só que essa armadura foi se enferrujando com o passar do tempo e as pessoas próximas a ele, esposa, filho, já não conseguiam ter acesso a ele. Então, ele entendeu que ele precisava, ou ele perderia, a família, ou ele buscaria uma forma de tirar a armadura que estava emperrada nele. Então, ele entra no primeiro castelo, que é o Castelo do Silêncio. Então, nós entendemos no primeiro episódio que a família, quando está assustada com o vício, quando percebe o que está acontecendo, veste essa armadura, Que é o quê? A armadura pesada da vigilância, do controle, da ansiedade, querendo resolver tudo. Só que nós vimos que o barulho e essa obsessão pelo outro serve apenas para nos afastar da nossa própria dor. E que nunca cura, o que está acontecendo quando você percebe, já está num nível aí que te paralisa 100% de focar em você e passa a focar 100% no dependente, no outro, naquela pessoa que está ali com a problemática, que desenvolveu a doença. No segundo episódio, trabalhei aqui com vocês, mostrei para vocês o castelo do conhecimento, que precisamos muitas vezes, desmascarar a ilusão que vem fazendo a gente acreditar que fazer tudo pelo outro é um ato de amor. Será que é realmente um ato de amor? Precisamos analisar. E nós entendemos a diferença entre a necessidade de controlar o outro e o amor sem limites. Nós percebemos que salvar o dependente ou a pessoa que está ali com o problema, das consequências das próprias escolhas feitas, é, na verdade, alimentar a doença. Então, os dois episódios, se você não assistiu o Castelo do Silêncio e o Castelo do Conhecimento, assista depois, tá bom? Fica juntinho aí comigo. Hoje nós vamos falar, chegamos aí nesse último episódio, que é algo mais desafiador do destino da sua jornada. Hoje nós vamos falar do castelo da vontade e da ousadia. Você tem vontade? Você está tendo ousadia para fazer o que precisa ser feito? Você está tendo vontade de se colocar todos os dias em uma posição para resolver o que precisa ser resolvido? E é aqui que nós vamos enfrentar o maior monstro que tem paralisado você, família. Quer saber qual é esse monstro? É o monstro do medo. Quantos medos você tem tido? O dragão do medo e da dúvida. No último castelo que você entrou hoje, você está encontrando um dragão muito grande, que é o dragão do medo. E muitas vezes está paralisando você. A dúvida, a incerteza, a insegurança. Para você entender um pouquinho mais do livro, quando o cavaleiro chega ao último castelo, ele encontra um dragão enorme, um dragão muito feroz, um dragão que está cuspindo fogo. E o Merlin, que está junto com ele, acompanhando, o cavalheiro ali nessa busca, lembra, de que a grande verdade é o quê?
que esse dragão que está ali, ele é alimentado pelos medos e pelas dúvidas do próprio cavalheiro. É algo que está na mente do cavalheiro, esse dragão. Então, o dragão sempre dizia da seguinte maneira: você não vai conseguir. Você é fraco sozinho. Então, quando o cavalheiro ele reúne a vontade e ele decide enfrentar o medo com a verdade, o dragão começa a diminuir até sumir. O tamanho que está o seu dragão hoje, com o medo, as inseguranças, as dúvidas, a incerteza, será que ele está muito grande? Você sabe. E aí eu te pergunto, você está afim hoje de encarar esse dragão do medo, da dúvida, colocando verdade, colocando luz, com clareza, naquilo que precisa ser mudado, com ousadia? Então, vamos entender um pouquinho. Qual que é o maior dragão que a família enfrenta, da família em si? É o medo que tem paralisado você. Como que você lida com ele? Qual que é o dragão que a família muitas vezes olha e tem dificuldade? É o medo da overdose, é o medo do julgamento, é o medo do futuro, a culpa paralisante. E aí a família começa a se questionar. E se ele piorar? Como eu vou lidar? Por que que eu disse não naquele momento? Por que que eu não dei o dinheiro? Por que que eu não resolvi? E aí começa a trazer várias perguntas que não está te trazendo consciência para você enxergar o que realmente precisa ser feito. A armadura da rigidez, ela cede espaço para a ousadia de soltar o controle. Então, quando você coloca a armadura, muitas vezes, da rigidez, encaixa ela em você, você muitas vezes se coloca na ousadia de soltar o controle do outro. E quando eu digo ser rígido, não é ser ruim, não é ser mal com o outro. Não, não é isso. É uma forma de você olhar para você e entender: eu preciso cuidar de mim. Eu também estou adoecida, adoecido na codependência. Eu tenho que fazer por mim aquilo que eu tento tanto fazer pelo outro, eu busco fazer pelo outro e não dou conta. Eu tenho que começar a fazer para mim, por mim. Muitas vezes a proteção excessiva está impedindo o dependente de bater de frente com a verdade, a realidade. Por quê? Porque enquanto a família estiver aí com medo de encarar o confronto amoroso, o vício ele vai ditar as regras da sua casa. Enquanto você tiver medo de olhar e falar: a partir de hoje eu não pago sua conta, a partir de hoje não permito mais certos comportamentos dentro de casa, as consequências vai ser executada se você falhar, se você errar. Mas o medo que a família tem, como ele vai me ver, como ele vai pensar, tem paralisado você, impedido você de fazer mais. Quando a ousadia te permitir agir, você vai entender algo. Também preciso de ter ousadia para permitir que o outro pague, tenha as consequências ali, que ele tenha que resolver as consequências dos comportamentos, das atitudes. A coragem não é a ausência do medo. É agir com firmeza apesar do medo. É agir mesmo tendo medo. Isso é coragem. Às vezes você acha que a coragem é não ter medo. Não é isso. Mesmo com medo, você tem que agir. Isso é coragem. Você tem que fazer. Você tem que se posicionar. E muitas vezes isso exige autorresponsabilidade. E você muitas vezes não sabe nem o que significa. Quanto você está tendo autorresponsabilidade com a sua própria vida? Com as suas tarefas de casa, com aquilo que é você que tem que fazer, com aquilo que você tem que cumprir. Quando você desenvolve a autorresponsabilidade, cada um começa a entender e resolver a autorresponsabilidade, cuidar de si, você vai enxergar de que maneira? Se o outro, que é o adulto, escolheu fazer o uso, ele vai precisar arcar com o peso das escolhas que ele fez. Muitas vezes, a perca do limite, as frustrações, ele vai precisar entender que se ele estiver cometendo atos que está colocando em risco a própria vida e a vida de outras pessoas, você familiar tem que intervir.
Intervir para uma internação. Tirar ele daquela realidade e colocar num tratamento. Só que você não é porque colocou ele num tratamento que você tem que deixar de entrar nos seus castelos. Você precisa entrar para olhar para você. Porque ele, no processo dele, ele vai ter que entrar. E se ele não quiser entrar, o que você vai fazer? Deixar de entrar no seu castelo, de buscar conhecimento, de ter ousadia, de fazer diferente, porque o outro não está querendo fazer? Romper o ciclo da cumplicidade, parar de acobertar, mentir, pagar a conta que o vício gerou, que foram geradas pelo vício do outro. Você não está contribuindo de forma positiva. Você está prejudicando. Mas você acredita muitas vezes que é o amor. Entrar no castelo do conhecimento é você entender. Isso não é amor. Isso é obsessão. Isso é querer estar no controle sempre. E quando que começa a armadura a cair? Quando é a queda da armadura? Nós precisamos entender que quando a família muda, quando a família enxerga, quando a família toma uma postura, o sistema inteiro do lar, das pessoas, ele é forçado a se reorganizar, a se adaptar com as mudanças. Aí é você tirando a sua armadura e agora você pode respirar com um pouco mais de clareza, sem esse peso todo, e viver e guiar pelo exemplo de ter arrancado as suas armaduras de proteção. Não pelo desespero mais, não pelo aquela ansiedade mais, mas agora é você entendendo que você tirou suas armaduras. Você enxergando que você está de uma forma melhor para contribuir na vida do outro. Eu quero que cada um de vocês pegue um caderno para fazer uma reflexão. Qual é o meu maior dragão do medo hoje em relação ao meu familiar? Sinceramente, você consegue dar nome? Você consegue colocar no papel qual é o dragão do medo que eu tenho hoje em relação ao fulano? Ele está no tratamento, então o meu maior dragão do medo é de quando ele sair do tratamento, ele recair, ele voltar a usar droga, ele voltar a fazer uso de bebida. Esse é meu maior medo. Como eu preciso lidar com esse dragão? Como eu vou trabalhar isso? Não, o meu maior medo ele já está fora, é dele ter uma recaída, é dele voltar a mentir, é da minha vida virar uma turbulência de novo. Anota o seu maior medo. E às vezes você tem mais de um. Anote todos. Os seus dragões, você precisa saber. É como nos videogames, eu não sei quem aqui já jogou, mas quando você começa uma fase ali, os dragões é pequenininho, os desafios é menorzinho. Mas a cada fase que você passa, os dragões vão se aumentando de tamanho, eles vão criando mais ferramenta de defesa, de ataque. Que tamanho que está o seu dragão hoje? Quanto tempo você vem nessa jornada e os seus dragões só vêm aumentando a cada fase? Você precisa de estratégias, estratégia certa, conhecimento do ambiente. Não tem como você encarar um dragão, principalmente nesses joguinhos que as pessoas fazem, ou de antigamente ficava ali, entrava num nível ali, você tinha que ter estratégia, você tinha que saber que lugar que você ia atacar, aonde estavam as ferramentas escondidas para você pegar e se defender, qual era o melhor lugar de você se proteger. Tinha que entender o ambiente que você estava. Isso eu estou falando de um jogo, mas na tua vida hoje, você enxerga o ambiente que você está? Você consegue trazer clareza dos tamanhos, de quais dragões estão ali te esperando todos os dias? Muitas vezes, o medo do julgamento, o medo do que vai acontecer com o outro se eu parar de resgatá-lo, de pagar as contas. Você precisa entender que a atitude de posicionamento firme e amoroso que você precisa tomar hoje, tomar essa semana, para parar de facilitar o vício do outro e retomar a dignidade da sua própria vida. Você tem entendido que você também tem uma vida? Que não tem que ser em prol sempre do outro, o tempo todo? Você não consegue mais olhar para outras coisas, está sempre focado, mas muitas vezes está te faltando o comprometimento, o posicionamento com firmeza, em dizer, eu te amo, mas tem que ter amor, tem que ser amoroso também. Eu te amo, eu te entendo, eu te compreendo, mas eu preciso também que você
comece a enxergar que muitas vezes o outro não vai estar preparado, mas a sua preparação vai ser espelho para o outro se enxergar. A sua mudança, você entrar na jornada, no castelo, para você entender quais dragões estão ali dentro, vai fazer toda a diferença para você vencer essa batalha, essa etapa e sair vitorioso do outro lado. Eu espero, família, que cada um de vocês consigam buscar conhecimento todos os dias, entender o que precisa ser feito, para que cada vez mais vocês consigam cuidar melhor de você, porque só você estando bem que o outro estará bem também, que você conseguirá fazer bem ao outro. Se você está mal, automaticamente você vai transbordar maldade, e não, muitas vezes não é consciente, é sem perceber, inconsciente. Você só faz no automático e depois vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que aconteceu depois. Então, é fundamental pararmos, analisarmos, refletirmos todos os dias, a todo momento. E tem uma frase que eu quero passar para você, para a gente estar finalizando esse nosso episódio, que é uma frase que diz da seguinte maneira: você só teme as pessoas a quem você não conhece as histórias. Quais as histórias do teu filho, do teu marido, do teu pai, da tua irmã, da tua esposa, do teu esposo, da tua filha, do seu irmão, irmã, do seu familiar que está tendo a dificuldade? E eu não digo só a dificuldade da dependência química ilícita ou ilícita, não. Eu digo todas as dificuldades. Será que você conhece a história real dessa pessoa? O que ela sente, o que ela viveu, o que ela passou, o que ela sofreu? Será que você já parou para perguntar para ela e dizer: conta um pouquinho para mim, fala um pouquinho para mim, eu preciso te entender um pouco mais, eu preciso te conhecer um pouco mais, eu preciso abrir os olhos um pouco mais sobre você para parar de te julgar, de te condenar, de te apedrejar, de te diminuir. Porque a gente teme sermos rejeitados, afastados ou com medo. Quais insegurança temos com o outro porque nós não conhecemos a história real dessa pessoa. Então, busque conhecer a história, o porquê a pessoa está naquela situação, o que levou ela até ali. Às vezes você julga, critica, reclama pelo que você vive hoje, com as dores do ontem de ontem que veio sendo causado. Mas você muitas vezes não sabe de onde vem a raiz. Você está vendo hoje o fruto, que não está bom. Mas você nunca parou para pensar: eu preciso entender a raiz, se também não está com uma ferida apodrecida em alguns aspectos da vida, de dor, sofrimento. Quando você fizer isso com verdade, com coragem, com humildade, para entender e acolher, muita coisa vai mudar. Então, entre no castelo da ousadia, da coragem, e comece a olhar. Eu preciso ter coragem para entender que eu não sou perfeito, perfeita, que eu falho, que eu quero dar o meu melhor, mas às vezes esse meu melhor atrapalha o outro no processo dele de evolução. Porque se eu faço tudo, resolvo tudo, entrego tudo, o outro nunca vai conseguir com as próprias forças se estabilizar para caminhar na própria jornada dele, para entender. E aí eu finalizo com a seguinte pergunta: quais as armaduras você tem colocado em você ao longo dos anos que estão impedindo você de ter uma melhor caminhada, de enxergar melhor? Quais armaduras estão enferrujadas em você e que você diz assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu não preciso mudar, tá tudo bem do jeito que eu sou? E aí você se prejudica, se fere, se machuca e fere o outro. Porque uma pessoa ferida, ela fere. Mas saiba de uma coisa: uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se você ainda não está fazendo parte da travessia, mande aqui no chat, eu quero entender mais. É um dia inteiro de conhecimento, é uma imersão que nós entregamos para você como família, para aprender a como lidar melhor com você e com o outro. O dia todo, vários profissionais entregando conhecimento para você. Então, quer saber mais sobre a travessia? Manda mensagem aqui, manda mensagem através dos WhatsApp que você tem aí do Grupo Gábata. Quero entender do Escola Gábata, da Ouvidoria, do Gábata SDE, e nós estaremos explicando para você como fazer parte desta imersão.
Porque do mesmo jeito que este cavalheiro do livro, ele precisou entrar na jornada do conhecimento, você precisa também estar na travessia de sair desse lugar que você está tão desesperador para você chegar num lugar onde você possa beber uma água fresca e ter um refrigério de tanto sofrimento que você vem tendo ao longo dos anos. Gratidão por cada um de vocês por ficarem comigo aqui até o final. Como sempre a gente diz, missão dada é missão cumprida. Que vocês tenham um final de semana abençoado e semana que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês.